Humor, o Natal e não sei donde, por Carlos Albani, o inventor do vento. O sonho do mundo, dentro e fora dos séculos, em desordem e movimento, uma presepada. Aviso ao leitor, este é um conto de Natal anarcômico surrealista, doido de pedra, mas feito com ternura. Não sou o primeiro, Nicolau Gogol e Jorge de Sena aprontaram das suas também. Ver Noite de Natal, de 1832, de um, e Razão de O Pai Natal ter barbas brancas, de 1944, do outro. Era fim de ano em rincão de não sei donde, e Caiongo, como o nome sugere, estava sem forças e aborrecido consigo mesmo. Zideco, que tocava sua concertina na biblioteca de Caiongo, ficou preocupado com o amigo. Quando o último show acabou, sem previsão de mais shows por meses e meses, Zideco recolheu a gaita e reparou no amigo desanimado. Então lembrou que era Natal. Uma vez Caiongo disse que gostava muito do Natal, ou melhor, dos dias entre o Natal e o Ano Novo. Eram dias fora do tempo para Caiongo. Zideco sempre lembrava as coisas que o amigo dizia, até quando dizia pelo canto de beiço e boca. Zideco acreditava em Deus, mas não seguia igreja nenhuma. Talvez sua verdadeira religião fosse o fole da sanfona, a música dos negros que era, mas estava feito o trato. Iriam se distrair juntos esse Natal. É que havia um velho presepeiro, com seu famoso presépio natalino, montado todos os anos em rincão de não sei donde. Zideco o visitou com os avós quando era jovem, e quando tudo ainda era campo no rincão de não sei donde. Agora o rincão era globalizado como o planeta inteiro de asfalto. Bem mais, era virtual. Tudo fake. Esse presépio era gigante para uns e minúsculo para outros. Dependia do olho de cada vivente. Em alguns anos, as crianças viam tudo grande e os adultos tudo em miniatura nele. Noutros anos era o contrário. O velho presepeiro tinha medo do dia que ninguém visse nada. O velho presepeiro não usava óculos. O velho presepeiro era cego, disse-me Zideco. O velho presepeiro temia que gananciosos preocupados somente com o dinheiro abandonassem as tradições arcaicas do Natal. Associadas ao cristianismo, mas dizendo os entendidos, também ao solstício de verão e de inverno, dependendo da parte do globo onde a gente senta a bunda. Na verdade, o presepeiro temia abandonarem o seu presépio, seu sustento de filhos e netos há mais de 40 anos. Seus inimigos iam desde os comerciantes preocupados somente em vender e comprar presentes, nem aí para os velhos presépios cristãos. Ateus, anarquistas e comunistas que dispensavam Deus também lhe ameaçavam, descrentes. E pela própria igreja, que, certa vez, há 15 anos atrás, andou comentando nos sermões do culto que o presépio em questão era mais pagão do que bíblico. Entrando no presépio, os visitantes se depararam com o menino Jesus, o aniversariante mais famoso do mundo. Embora nas Sagradas Escrituras não tenha a certidão de nascimento dele completa. Tem que ele nasceu entre os judeus pobres, classe média, corrigiu o menino. Afinal, o pai era marceneiro. O boneco do menino falava, aliás, como tudo e todos naquele presépio vivo de madeira entalhada. Da infância também não se diz muito de mim nos textos sagrados, dizia o bendito. Daí o povo inventa. No que Zideco replicou, o povo sempre inventa. Uma virgem engravidou e seu menino foi a última oferenda de tantas oferendas que todas as crenças do mundo já fizeram. Desde o tataravô de Caiongo. Também triste, já naquela época primitiva, o antepassado de nosso protagonista Tristongo. O menino fazia pássaros de barro e lhe soprava vida quando era piá, e ele adorava ver eles voando e voando no vento que também sopra as nuvens. Isso não tem na Bíblia, tem no Alcorão. Enquanto o Messias faz aves de barro, Deus Pai faz pessoas e depois as prega na cruz, incluindo os parentes. Tem anotado isso no diário de Caiongo, que eu vi. O burrico e o boi vieram em seguida, carregando fardos, diziam eles, bem piores do que uma cruz. Carregavam a humanidade inteira, e trigo, e tragos, e trapos, e trastes. Hablavam sobre quem veio primeiro, dentre os transportes humanos, a carreta de bois ou as jangadas. Zideco se espantou que o burrico apostava na hipótese das jangadas. Queria ser Jico Marinho, pressupôs. Zurrava a besta que os humanos saíram da África em jangadas tocadas pelo vento e pelo muque. O boi puxava a canga para o seu gordo pescoço e julgava o sofrimento bovino ser maior, mais antigo e mais mugido. Daí, carroças e carretas aguentavam o peso do mundo desde sempre. Ora, aonde estavam os peixes, tão cristãos que até viraram adesivos, tantas vezes multiplicados na Palestina pelos milagres do menino, para defender o seu reino marítimo e o humilde burrico pouco letrado que queria ser jangadeiro? As coalizões políticas são sempre muito precárias. Caiongo teorizou, arrematando peixes no deserto não usar. É que o burrico defendia a primazia dele, ou melhor, dos seus, já que tinham levado a Sagrada Família de Jesus para longe da perseguição, até o Egito dos refugiados. Os bois só serviam mesmo era para churrasco. O burrico escoiciou, cruel. Zideco sentiu fome,
Desejou passar o boi na faca e, bem carneado, comê-lo assadinho nas cinzas de todas as cruzes do mundo que poderiam virar carvão de boa qualidade. Lembrou que não valia tanto trabalho. Caiongo era vegetariano desde o ano 2000. Antes de seguirem a marcha, o burrico, chegado em boa fofoca, apontou aos dois visitantes que o menino Jesus era travesso. Uma vez brigou com um coleguinha na sinagoga, empurrou o fedelho inconveniente, a criança bateu a cabeça no chão e morreu. O que fez o menino? Perguntou o Caiongo. No que o boi mugiu. Ressuscitou o mocorongo, que não está neste presépio porque é mentira do burro, disse o boi. E agora começaram uma outra discussão animal sobre a verdade e a mentira. Quem teria contado a primeira? Porém, na próxima parada do velho presépio se depararam com Cinderela. Perguntava quem vira seu sapatinho de cristal. A Cinderela do presépio já sabia de tudo, pois lia desde pequena em alemão os livros dos irmãos Grimm. Mesmo assim se espantava, e queria que os outros se espantassem. Zideco se espantou. Caiongo achou um sapatinho de cristal na moita de Maricá. Desgraça pouca é bobagem. Antes dele, o homem de Neandertal mordeu o sapato e, num salto, calçou a gata borralheira. Pegou ela no colo, postou foto no Insta e foram embora, porque não queriam perder a missa do galo. Sequer o homem de Neandertal mostrou o dedo do meio a Caiongo. Zideco tocou sua gaita e consolou a sofrência do amigo. Farinha de trigo, farinha de milho, farinha de rosca, farinha de mandioca, farinha de coca. Rodava o moinho, batia o pilão. Corria a água, socava o pilão. Moía o café. Da cana vinha o açúcar mascavo, o caldo, a água ardente. Veio a agricultura, vieram as fábricas de tudo, veio o mundo virtual, mas ainda dormem pessoas com fome na noite de Natal. De Ano Bom, de Reis, de Iemanjá e assim sucessivamente. A maquete simulava as tecnologias medievais diante os olhos cansados de Caiongo. Eram moinhos de vento, eram azenhas de água. Pilavam a curiosidade de Zideco. Do nada os moinhos falaram. O paraíso que Cristo ensinou fica no outro mundo. O paraíso poderia ser aqui na Terra, creem os comunistas. Ou os utopistas, desde Tomás Moros em 1500. Zideco e Caiongo comeram o pão. Comeram a broa. Comeram a rosquinha de polvilho. Comeram o empanado. Cheiraram a droga e mesmo assim a tristeza e o cansaço de Caiongo não passaram. Aliás, piorou. Só o café já bastava para deixar ainda mais pilhado o músico Zideco. O velho presepeiro tinha uma pança enorme, cantavam os moinhos moendo. Pela Torre Eiffel passavam balões coloridos. O gás hélio os fazia flutuar e aquela arapuca francesa esquelética de ferro exposta era o cartão postal. Se o capitalismo é filho da ética protestante, lucrar, poupar, acumular, crescer e multiplicar, como dizem os filhos de Weber e os evangélicos, assim se entendia a torre no meio do presépio. Entre a manjedoura, Paris, terra das luzes e dos filósofos que queriam iluminar o mundo. Eis o erro da razão, Zideco, dizia Caiongo. Ela sozinha, todos já sabemos, sozinha não comporta a realidade. Ela quem? A torre ou a razão? Perguntou Zideco desatento. A razão, falou Caiongo. Homens que morrem e ressuscitam, vida eterna, mães virgens e grávidas, possessões demoníacas e de orixás e de espírito nas terreiras e mesas mediúnicas à esquerda e à direita da tua casa. Arte, amor, assassinatos. Foi quando um balão aeróstato subiu e os bonecos lá dentro acenaram aos dois. E um zeppelin nazista disparando mísseis de mentirinha subiu também, ameaçando exterminar os não-arianos. Ou seja, todos os personagens deste livro mais o autor. Mas se não fosse o irracional, nunca Ícaro, o primeiro dos doidos que voou, avô de Santos Dumont, dos irmãos Wright, e do John Wilkins e do Luciano de Samosata, ninguém nunca teria voado mais do que um voo raso de galinha. A culpa da gente querer voar é da lua. Subir lá em cima fez os lunáticos imitarem as aves e os anjos, Zideco. E ele se admirava da poesia de Caiongo, um homem sério, degustador de palavras. Cachimbo? Quem quer um pito? Fumo do bom, cachimbó, o saci pulava. Escravo morto que não tinha sido batizado tocava o terror nas fazendas, sabia o Zideco. Nos dias de ontem, quando ainda conversava com a velha tia dos morros e matas do rincão de não sei donde. E como o pretinho novo não está anarquizando ali? Bem, se as bruxas, Frankensteins, Dráculas, múmias, abóboras, doces travessuras tomaram o finados de não sei donde, o travesso Pererê e sua patroa, a Matinta, meteram o bedelho na festa de Natal dos católicos, dos melancólicos e dos bucólicos. Redemoinho grande quando o Saci e a Matinta faziam amor. Tanto que descabelaram as ideias, desafinaram sua sanfona e os cabelos do nariz e das orelhas de Caiongo ficaram arrepiados. Os turistas que ali passavam também não entenderam bem, mas bateram fotos, pagaram a crédito, postaram nas redes e jogaram o lixo no chão. O velho presepeiro, com raiva resignada, bradou seu mantra. Além de presépios, a humanidade precisa igualmente de mais duas coisas. 1. Uma chuveirada.
2. Um tapa na cara. O monge do presépio ouviu isso e argumentou que violência não combinava nem um pouco com o Natal. O Cristo foi o primeiro herói pacifista a ganhar mentes e corações no Ocidente, dizia o monge, coberto com um saco de batata inglesa. Queria ficar nu em protesto, mas Zideco lembrou que nudez também não era algo muito cristão, tendo em vista o pudim da carne. O monge convidou todos a rezar. Mas ninguém sabia, observou Zideco. Porém, Kayongo observou bem diferente. Todos sabiam rezar, incluindo o ladrão, o estuprador, o banqueiro, o velho presepeiro, 3 adolescentes tarados que batiam foto da bunda das turistas, os traficantes de armas, órgãos e animais raros. Pelo menos, para ter sucesso em seus gloriosos negócios, rezam. Rezavam também 2 travestis espancados pela manhã pelo monge pacifista, quando perdeu a cabeça ao ver o embaralhamento dos gêneros que para ele era novidade. Mas Zideco, sem medo do monge louco, lembrou que persas, gregos, romanos e yanomamis já eram tão andrógenos quanto o cantor David Bowie. Kayongo acolheu os Maurícios, que eram Verônicas, e as Verônicas, que eram Maurícios. Passou água oxigenada em seus cortes, abraçou-lhes e pagou um refresco a um e uma cerveja a outra. Zideco bebeu água saborizada. Rezou também, ou ao menos pensou que rezava. Kayongo esboçava sorrisos sinceros com os travestis quando a tristeza voltou e tomou conta do presépio todo. Embora fosse uma festa de aniversário, 2 rapazes carregavam numa rede trançada por índias guarani, de não sei de onde, o corpo de um morto. Quem morre na rede é peixe, ainda teve tempo de tentar ironizar o monge, quando Zideco deu pacificamente um box nas suas fuças de monge, que voltou a contar calado as pelotas de seu colar de conchas de vidro. Por mais que todos insistissem, os agentes funerários não expunham o corpo do turista a descoberto. Os turistas queriam bater fotos e postar. O menino Jesus queria ressuscitá-lo. O Saci enfiar o dedo no seu furico, porque uma vez fizera isso e o defunto acordou. Mais uma vez o paganismo e a homofobia rivalizando com a verdadeira fé. E todos riram, até o tristonho Kayongo. Zideco foi pra cima do presepeiro. Senhor cidadão, dos pauzinhos, cordas, mamulengos e cordinhas, foi você o demiurgo, o criador de todos esses bonecos malditos. Diz-nos quem é o morto. Mas o velho, que era cego, se fez de surdo e não abriu o bico. Assim os rapazes levaram o morto anônimo de um lado ao outro do presépio. Não havia cemitério naquele presépio, nem caixões. Deduziu o Kayongo que somente no próximo Natal, com reformas e puxadinhos no velho presépio, poderia o presepeiro erguer um campo santo. O boi e o burrico se entreolharam cúmplices e pela primeira vez não se sentiram tão sozinhos e desamparados neste mundo. Ou, pelo menos, naquele palquinho de areia, palha e erva mate 60 centímetros quadrados. Quero dizer, 60 quilômetros ao quadrado. Zideco reparou que no topo do bolo do presépio não haviam noivos. Kayongo especulou que haviam fugido. Ali era ambiente tradicional, família conservadora brasileira, ou judaica. Talvez a menina tenha engravidado antes do casamento, talvez fossem de famílias rivais. Zideco especulou que um podia ter traído o outro, e enquanto um fugia, o outro corria atrás, pedir desculpas e reconciliação. Talvez. Simplesmente podem ter esquecido da festa de aniversário. Os ortodoxos russos comemoram no dia 6 de janeiro o advento. No altar, um descobriu que não gostava do outro. Amando muito um ao outro, poderiam estar viajando o mundo. O rincão de não sei de onde é grande, cara, pode acreditar. Conhecer outras gentes e lugares, outros presépios. Lua de mel, numa praia bonita. O amor tem sempre tantas possibilidades, defendia Zideco romântico. E é sempre igual. Kayongo voltando a ser depressivo. Amor com paixão é magia. Amor sem paixão é ajuda mútua. Não demoraram muito no Cristo na cruz. Já haviam experimentado sofrimento demais naquele presépio. Os fardos das bestas de carga, as querelas políticas e religiosas, o defunto anônimo para lá e para cá numa rede vermelha com franjas brancas. Acharam de mau gosto o negócio de dependurar outra vez a Cristo na cruz com pregos, sendo que não era Páscoa, era Natal, o nascimento, a vida nova de uma criança, mas que bem podia representar a todas. E isso pode até perpetuar a maldade humana, como o machado cortou afiado nos seus anais. Mas é a única fonte da juventude e da redenção dos pecados, acrescentou o próprio Cristo na cruz. Logo para descer do holocausto, chamar os ladrões e comer o peru, o arroz à grega e a farinha. Gente, a farofinha de Natal, salivou Zideco. Falando em ladrões, Zideco lembrou da vez que roubaram a casa da sua mãe, justo na madrugada de Natal. Roubaram não. O ladrão abriu a janela do quarto de Zideco, entrou pisando leve feito gato, empilhou TV, videocassete, rádio 3 em 1, molinete de pesca do pai, shampoos, bijuterias da avó, a primeira sanfona do Zideco, ele tinha uns 15 anos na época, 2 tênis e até um prato de sobremesa. Zideco lembrava que era torta de bolacha. A família brigava dizendo que era creme de chocolate. Porém, o ladrão, que nunca tinha tido árvore de Natal nem luzinhas de Natal, sentou para olhar a árvore. Primeiramente, pensou em roubar a árvore, mas era tão cheia de penduricos que simplesmente sentou e ficou olhando. Uns 15 minutos que mais pareceram 15 horas, olhando, pensando, no pai alcoólatra, na irmã que morreu na barriga da mãe, no tempo que jogava bola de gude na rua,
na catequese, no primeiro beijo, e começou a chorar, copiosamente. Tanto e tão alto que acordou a casa inteira. O pai queria dar de facão no vagabundo, mas Zideco, a mãe, a avó, o cão e até os peixes do aquário choraram abraçados ao ladrão. E os peixes lembraram, talvez para demonstrar mais claramente sua piedade, já que lágrimas debaixo d'água são invisíveis, que inclusive Cristo na cruz perdoou o ladrão arrependido. E pronto, esquentaram no micro um prato da ceia. Mais um feijão vermelho, que o ladrão perguntou para a mãe do Zideco se tinha feijão na geladeira, e a mãe ficou sem cara para dizer não. A avó pediu para o Zideco tocar Noite Feliz, e Zideco tocou. Quiseram chorar de novo, mas sorriram. O ladrão foi embora em paz. E a família estava certa que o céu era deles. Zideco, nem tanto. Havia errado 2 notas na execução do hino natalino e ficou frustrado. O jornaleiro do presépio berrava todo jamelão as notícias daquele 24 de dezembro. Uma mãe tinha dado à luz a 140 filhos e já tinha botado o nome em todos. Um canário valente e cantador havia saído com os amigos recuperar a poesia do mundo que 2 tiranos, eleitos, haviam proibido. Uma girafa elétrica e uma menina meiga que trazia um colar em formato de coração cantavam sobre a amizade e sobre as estrelas e planetas do céu. Ui, o exilado, queimava de desejos pelos amores perdidos. Um monstro chamado Moide, criado por um garantinho franzino para assustar a prima, ganhava vida real e, como a Cuca ou o velho do saco, devorava as crianças de todo o Brasil. Uma menina que adorava música, chamada Tintoreta, ficava surda e, a contragosto com seu gato Ludwig e sua professora Arco-Íris, descobria que podia pintar o som. Um livro novo saía com letras de músicas feitas por quem inventou o vento e organizadas por um Pégaso de pau, amigo imaginário das crianças e dos doidos. Um vidente chalalazento que tinha uma bola de cristal estragada e não conseguia prever o futuro, somente o que já se passou, ou seja, era um historiador furungando o passado, assinava uma coluna no jornal. Uma pequena gaulesa, tão linda e apaixonada por tudo que dizia a respeito à Roma Antiga, abria um sebo numa sauna. 2 gêmeos devotos de Exu, colecionadores de sabonetes raros, anunciavam sua farmácia. Entrevistas feitas por um repórter sobrenatural com Tim Maia, Nelson Rodrigues e Confúcio. Muitas peças de teatro aconteciam nos tablados do rincão de não sei donde, onde o mesmo menestrel de chapéu florido interpretava sempre o mesmo personagem e contava sempre as mesmas histórias e quase ninguém ouvia, e quando ouviam, não entendiam nada. 2 músicos denunciavam a trágica construção de uma ferrovia entre Gravataó e Cachucha, na capa do jornal. E, na bunda do jornal, um historiador de equinos acusava ser vítima do êxodo rural enquanto lia sobre os cavalos e a humanidade num cafundó. Eram essas as notícias na véspera daquele Natal. Foi quando começou o tiroteio. Zideco viu o cangaceiro Lampião atirando e dando coice de escopeta. Curisco, Maria Bonita e Zé Baiano, o Pantera Negra do Sertão, trocavam tiros com a polícia. Ou seriam camisas pretas italianos defensores do fascismo? Todos ficaram em dúvida. As guerras são sempre nebulosas. De repente, os pistoleiros não eram mais sertanejos nem italianos, eram espanhóis e portugueses uns contra os outros. Depois unidos contra os índios missioneiros e contra os padres. Depois os castelhanos, os lusos e os padres jesuítas unidos contra os índios, que foram rebaixados a bugres, furando as montanhas do presépio abaladas, o Monte Sião, para onde foi Caiongo se esconder, o Itacolumi, de onde Zideco Cagado se amoitou e se limpou. Depois ainda, uruguaios e argentinos contra si e contra os brasileiros, e os 3 povos contra os paraguaios e todos de novo contra os índios, quando tudo que esses queriam era só cevar um chimarrão e bebê-lo na paz da Mata Verde. Ainda maragatos de lenço vermelho, metade monarquistas, metade parlamentaristas, cortando a garganta de chimangos, de lenço branco e estes meio republicanos, meio ditadores, empalando os vizinhos estancieiros e até os funcionários públicos, e logo o tiroteio parecia virar uma guerra mundial. Mas quando deram de si, o velho presepeiro ria. Ele que usava uma grande dentadura mal colada com cola de sapateiro, bem amarelada, que eram só fogos de artifício, porque os chineses fogueteiros também faziam parte do seu presépio e eles sabiam fazer lindos rojões, foguetes, chorões coloridos, peidos de véia e outras pólvoras fedidas anunciando a chegada de São Gabriel numa pomba branca. Não era branca, era uma rara pomba de peito azul, pela primeira vez voando nos céus de mentirinha do rincão de não sei donde. Vi fotos dela depois. Caiongo jurou que seria certo que toda essa balbúrdia assustaria os macaquinhos brincando no carrossel do parque, mas queimou a língua. Como sábios estoicos, eles seguiram rindo e brincando, indiferentes a tiros, bombas, ameaças e espolcar de fogos, girando e girando como o planeta, numa órbita aparentemente idêntica desde o começo dos tempos. O macaco de trás ainda beliscava o rabo do macaco da frente, que ria, e como todo rabo de macaco, gato, cachorro e dragão tinha vida própria. Zideco lembrou do conselho de Santo Tomás de Aquino: resistir é a maior arma da fortaleza, não atacar. E sentiu falta do teólogo ali naquela zorra. Zideco estudou Tomás de Aquino, tirando as músicas do Jorge Ben na gaita quando era adolescente. Ninguém reparou na Amazônia que solitária caçava uma onça, nem eu, mas fiquei sabendo. Papai Noel esperava ao lado do vovô índio na estação rodoviária para irem buscar os presentes de todas as crianças do rincão de não sei donde, numa loja onde, diferentemente do restante do presépio, que era tudo assim de madeira,
No bazar era tudo assaz de plástico. Vovô explicou a Caiongo e Zideco sobre ser ele o Papai Noel brasileiro, um índio filho de mãe negra criado por pais brancos e provedor dos infantes. Noel, bebendo Coca-Cola, acusando dor de dente, não disse nada. Estava farto de explicações de crianças e dentistas. Somente queria um cigarro, coisa que ninguém ali fumava. Quero dizer, os protagonistas não fumavam, mas vovô fumava. Porém, estava declaradamente proibido de fumar no presépio pelo corpo de bombeiros da maquete, únicos seres feitos de gesso por ali, o que por vezes lhes engessava na profissão. Tinham boa memória, sabiam de leis e contaram que certo Natal um charuto de vovô acionou os extintores e a água arruinou com todo o cenário preparado cuidadosamente pelo velho presepeiro desde março até novembro, de bunda para cima, futricando serragens. Os 3 reis magos aguardavam pacientemente o quarto sábio que vinha da Pérsia e nunca chegava. Caiongo jurou que era esse o argumento de uma peça de teatro absurda que até havia ganhado o prêmio Nobel. Mas não, nada a ver. Houve um quarto astrólogo que previu Cristo, só que quando parando no caminho de Teherã até Jerusalém, para ajudar os idosos, as viúvas, as minorias sociais, os famintos, os gatinhos perdidos nas árvores, os cruzamentos sem semáforo, se atrasou e quando chegou, Cristo já estava a renascer. Belchior cantava acompanhado de Zideco na sanfona um belo gospel. Gaspar e Baltazar sentiram falta da estrela de Davi. O Papai Noel do outro lado da rua, ainda sorvendo sua coca adoçada com estévia, lembrava a todos que no quase incêndio da charutada do pajé, no Natal anterior, a estrela de Davi, sabidamente no topo da manjedoura do menino, ficou encharcada pela água contra incêndios. Era todinho feito de papel craft o adereço, cintilante e estelar. Mesmo sendo mais duro que a média dos papéis geralmente moles, não se aguentou, se apagou, se amoleceu. Zideco desejou que o quarto mago aparecesse naquele presépio maluco. Caiongo também, embora só eu saiba disso. E ele veio, recitando seu poema favorito, Chesterton, que não comia Chester nas vésperas da noite santa. Humildemente vamos, sob granizo e neve, com vozes tênues e lanternas acesas. De tal modo a trilha é acessível que poderíamos dela nos desviar. E, exceto a verdade, conhecemos todas as coisas, disse o Rei Mago, número 4. E todos aplaudiram. Este conto de Natal não poderia encerrar sem falar dele, o mais humilde dos homens depois de Jesus, o criador do primeiro presépio. Foi um grande choque para todos essa revelação. Muito mais do que o quarto Rei Mago aparecer, o que nunca acontecia nos outros natais. O velho presepeiro era o próprio homem que inventara a arte do presépio em 1223 na Itália. Para lembrar a todos o começo da história mais famosa do mundo. Ou para fazer ainda mais famosa a história do judeuzinho que fez uma revolução. Que, como todas as revoluções antes e depois, trouxeram tanta coisa boa ao mundo e tanta barbaridade também. O velho presepeiro era Assis, no sobrenome, Francisco, no prenome. Sendo minucioso, era Bernardoni, a família, Giovanni, o nome próprio. Disse-nos o que lhe passava nos miolos quando ergueu o primeiro presépio na vila italiana de Greccia, na região umbrosa da Úmbria das Ambrosias, tão pacata e insignificante quanto o rintão de não sei donde. Trabalho leviano, feito num entusiasmo juvenil e com uma inocência e ousadia que já nem concebo mais para mim. Zideco concordou com o santo homem, tendo vivido o carnaval que viveu naquela presepada relatada nos 29 capítulos acima. Além do presépio, Assis Bernardoni escrevera apenas uma pequena canção sobre a natureza, o irmão Sol e a irmã Lua. Música, aliás, que Zideco se comprometeu em tirar na acordeona num tom sustenido. O presepeiro gostava de ser chamado de Cesco, revelou-nos Maria, assim como José a confirmava balangando cabeça. Tão quietos os dois até aqui, vendo tanta besteira reunida e com um filho pequeno para criar. Com raiva de xingão na mãe, disse Santo Zé, Cesco arrancou-lhe as flores do jardim. Foi perdoado. Com ódio de si mesmo, pois que era um covarde e adorava palhaçadas e assim não daria bom cavaleiro nunca, passou a juventude espraguejando a vida. Depois, criou vergonha na cara, deixou as picuinhas de lado, saiu a falar, melhor, a parlare, com bichos, plantas e anões, hoje seriam ETs de jardim. Caiongo não engolia aquela história toda, ficou ressabiado, alguém estava mentindo. O presepeiro, digo Assis, ouviu os pensamentos do Caiongo e replicou, tanto o santo quanto eu sofremos as mesmas aflições e dúvidas, assim como tu e esse sanfoneiro e toda essa gente de pau e cordas do presépio. Não é só tu que cansa e desanima, Caiongo. Até Cristo hesitou na cruz. O que muda entre a gente é que uns enfrentam seus demônios e tentações de forma sombria, frágil e desanimadora. Outros, de forma clara, elástica e animadora. Outros, de forma cômica e brincalhona. E outros, bem... Zideco tocava sua sanfona muito alto para enganar os roncos da barriga e chamava aos berros o amigo Caiongo, já caindo fora do presépio maluco. Era 15 para meia-noite, badalava o sino digital do relógio de areia do músico.
Hora de abrir as bebidas e revelar os amigos secretos e deixar as tristezas de lado. Zideco tinha tirado Caiongo. Caiongo tinha tirado uma prima bolsonarista. Se Caiongo se alegrou com o passeio, não tive tempo de perguntá-lo. Tinha pressa, chegou quase mijando nas calças. Ressacado, empanturrado, já tarde da noite, voltei para casa sem saber além do que pude te contar aqui. No outro dia, noutra ocasião, no outro Natal, eu volto lá e pergunto para ele. Nem precisa ser em fim de ano. De presepadas, a vida é feita o ano inteiro. Vush!